Vamos cada um de nós pensar no nosso lar, na nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos e aqueles também que pedem as nossas orações e as nossas preces. Lembramos também dos nossos irmãos que estão enfermos, em casa, nas ruas, nos hospitais, nossos familiares que se encontram em tratamento, para que todos eles sejam assistidos e os médicos espirituais possam visitar a cada um deles e levar os medicamentos, e esses medicamentos possam ser aplicados em cada um deles conforme a orientação de Jesus. Vamos pedir por aqueles que aqui hoje não puderam comparecer, nossos irmãos que sofrem com as guerras, com a violência, com a intolerância, tanto política quanto religiosa, para que todos eles possam ser assistidos e amparados. Ampare também os nossos irmãos que sofrem com o flagelo da fome, da miséria, do desemprego, nossos irmãos que também estão sofrendo, procurando um lugar seguro para poder dar tranquilidade à sua família, para que todos eles sejam recebidos, amparados e assistidos. Vamos também lembrar dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde estão todos vivos e atuantes, e cada um deles possam receber de cada um de nós a força da nossa oração e da nossa prece. Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda a perseguição e toda a perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos hoje a nossa irmã e companheira de jornada, Mariana Mesquita, ela que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. E é sempre oportuno dizer que essa casa me acolhe muito bem. É uma casa que eu tenho boas lembranças e também hoje no presente. Uma casa muito acolhedora, que trabalha em nome do Cristo. Obrigada novamente pela oportunidade. Hoje, o nosso tema da nossa conversa fraterna é um tema muito bonito. É um tema que sempre me chamou muito a atenção. Fala só um pouquinho mais perto, por favor. No Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É uma passagem do Evangelho de Jesus muito bonita e também muito profunda. Jesus, o manso Cordeiro da Galileia, um Espírito crístico que se fez carne e habitou entre nós. Essa passagem, ela é narrada, muito bem narrada, no Evangelho de São Mateus, onde ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aquele que tem um coração de pobre, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, e bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Naquele tempo, talvez essa parte, herdarão a terra, não tenha ficado muito esclarecida, mas bem-aventurados aqueles que são mansos
e pacíficos. Hoje, com o advento do Espiritismo, nós sabemos, bem-aventurados aqueles que são mansos e herdarão a terra como uma terra regenerada. Hoje a terra é considerada um mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E os espíritos que aqui vão habitar não serão como nós ainda somos, serão espíritos mais evoluídos, nós estaremos mais evoluídos. Os espíritos que aqui habitarem serão mais evoluídos, não tão presos às vicissitudes da matéria, não mais tão escravos do imediatismo que traz a matéria. É quase como um pré-requisito para se adentrar nesse mundo. Quando Cristo diz, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ainda hoje essa fala do Cristo, para muito de nós, ainda consiste num grande desafio. Como ser manso, como ser pacífico, diante às vezes de uma ofensa, de uma palavra maldita, de erros, de equívocos, de injustiças. Como ser manso, como ser pacífico, como dominar o meu ódio, como dominar a minha agressividade, como dominar o nosso ímpeto de vingança. Como fazer isso? É necessário burilarmos o nosso espírito, porque todas as mazelas provêm do espírito e se fazem presente na matéria. Certa vez estava eu no trânsito e uma pessoa, de moto me deu uma fechada. E ele era um entregador, um delivery. E na hora eu pensei, mas que coisa, por quê, Mas depois eu pensei, e se fosse eu que quisesse comer aquela pizza? Porque quando nós ligamos e pedimos uma pizza, nós dizemos assim, vai demorar muito? Nossa, eu estou com muita fome, será que vai demorar muito? Mas é rápido, E se você está no trânsito? Entende como nós somos egoístas e imediatistas? Nós não pensamos no processo, nós não pensamos a longo prazo, nós não pensamos nos diferentes pontos de vista. Quantos de nós às vezes perdemos a paciência no trânsito, mas nós não temos que ser manso. Nossas escolas da terra, hoje, algumas talvez até com sérios problemas, e via de regra eu vejo, vai lá, faça isso mesmo. Ainda ficam lá na rodinha dizendo, vá, faça. É essa a postura de um cristão? É isso que nós esperamos no mundo regenerado? É isso que nós queremos para nós e para os nossos filhos? Todo ato há uma consequência. E mais cedo ou tarde, ela bate à nossa porta. Seja de um jeito ou seja de outro. A violência, ela pode até resolver as coisas de uma maneira imediata, mas ela não resolve bem e não resolve por muito tempo. A mansuetude sabe esperar o tempo certo. Temos vários exemplos na história do planeta Terra de espíritos abnegados, enviados pelo Cristo, como por exemplo Gandhi. Espíritos mansos, que fizeram o que fizeram, sem usar a força. E hoje se tornaram verdadeiros exemplos para gerações futuras, exemplos a serem compreendidos e seguidos. Quantas vezes o Chico não foi injustiçado, achacoalhado e não retrucou? Talvez no momento possa parecer uma fraqueza, mas hoje é um exemplo. Ser manso e pacífico não é ser frouxo,
não é ser fraco. Nós confundimos isso muitas vezes. Mas você não vai fazer nada? Você vai deixar? Na vida, sempre existe alguém mais forte do que nós. Sempre existe alguém mais bonito, mais rico, mais bem preparado, ou mais sei lá eu o quê. Medir forças? Não. O silêncio talvez possa ser a melhor resposta, não imediata como o mal, mas é o exemplo de grandes personalidades. Mas o silêncio não é inatividade, não é ser inativo, é agir, mas agir com sabedoria, a ação com a razão. A volúpia do momento deve ser analisada. Quantos de nós não conseguem sequer analisar porque nem veem o que fazem? No Evangelho segundo o Espiritismo diz, é um frenesi que deixa o homem louco. Ah, se ele pudesse se ver, teria vergonha, ocorreria de si mesmo. E quantos atos impensados nós cometemos, cujas consequências nos acompanham às vezes pelo resto da vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Olho por olho e todos nós acabaremos cegos. Uma frase bastante sábia. Olho por olho e todos nós acabaremos cegos. Porque somos todos imperfeitos. Somos ofendidos e ofendemos. Talvez até mais do que nós sejamos ofendidos, ofendemos até mais. Perdoai, para que o Pai vos perdoe. Na literatura espírita, é bastante comum isso, eu digo em nenhum livro específico, mas na literatura espírita, nós vemos espíritos diversos que desencarnam. E muitos de nossos irmãos são encaminhados para as zonas umbralinas, para os umbrais. E ali, em muitos livros, são narrados a vida dentro do espírito, o momento que ele passa no umbral, o resgate, né? A preparação para a nova encarnação. Mas há um detalhe, que quando o espírito está lá no umbral, ele está sofrendo, em determinados momentos, que pode levar séculos e séculos e séculos, então ele é resgatado. Quando é que ele é resgatado? Ele está lá no umbral, né? A espiritualidade superior então vai providenciar o resgate desse espírito, né? Quando é que ele é resgatado? Quando ele se arrepende, né? Quando ele quer mudar as atitudes, quando ele cansa de odiar. Ele já odiou tanto, podem reparar, ele já odiou tanto que ele não tem mais forças para odiar. Ele está cansado, cansou, exauriu as próprias forças psíquicas dele, porque nós fomos feitos para amar. Odiar é contra a natureza que nós temos, porque nós fomos criados à imagem de Deus, vós sois deuses. Então todo sentimento contrário ao amor nos exaure. Falar do outro nos exaure, não nos preenche. Nossa vida acaba vazia, e ela é vazia. Então os espíritos eles são resgatados quando eles cansam de sofrer, eles cansam de odiar. Naquele momento então eles fazem as orações, e os espíritos superiores que estão ali naquela região, porque nenhum deles é desamparado, né? Eu acho muito bonito ali no livro Nosso Lar, quando ele é resgatado, né, o André Luiz, e aí é estendido a mão a uma série de espíritos, né? Mas naquele momento eles ainda não aceitam serem resgatados, mas as mãos estão lá. Quantas caravanas existem nas zonas umbralinas? Porque nós não somos desamparados. Em nenhum momento nós somos desamparados pela espiritualidade, por Deus. Nós é que fraquejamos muitas vezes.
Tem uma frase no Evangelho que eu acho muito bonita. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são fincadas de alfinetes que acabam por ferir. Como é profundo. A vida são 1000 nadas. São picadinhas de alfinetes que nos ferem. É uma coisinha ali, é uma coisinha aqui, é um desabor, é uma desilusão. E aí então, como nós nos ferimos na vida? São coisinhas que às vezes nós nos ferimos. Meus irmãos, perdoar, me escutem bem, perdoar é preciso, ainda mais nesse momento decisivo, não a batalha planetária, a batalha para conosco mesmo. Vivemos um momento decisivo. Pare de odiar, pare de querer se vingar, porque isso não nos leva a nada, a não ser para decisões erradas. As pessoas que convivem conosco, no trabalho, na família, até os transeuntes na rua, não estão conosco por acaso. Aprendemos com elas, mas também faz favor de ensinar. A gente tem que aprender com as pessoas, mas também tem que ensinar alguma coisa boa para as pessoas que nos circundam. Aprenda a entender o limite do outro, porque nós temos limites. Cada um de nós aqui tem seu limite. Ainda temos. Eu sou muito boa, eu ajudo muito, mas quando a pessoa me ajuda, ou quando ela não fez nada comigo, mas ajudar aquele que nos atrapalhou, estender a mão a quem tentou nos trapacear, aí sim, temos que trabalhar para chegar nesse ponto, ser bom com quem é bom. E aqueles espíritos abnegados, Joana de Cusa, sendo queimada na fogueira, e ainda amando aqueles. O Cristo no Calvário, carregando a cruz, ele não sentia ódio de nós, ele sentia: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Porque o amor é a compreensão. É como aquele professor que nos ensina, o aluno erra, mas ele diz assim: não, mas você vai conseguir. O erro faz parte do aprendizado. Se nós temos convivência difícil com um familiar, entenda os limites dele. Ele tem dificuldade em não falar da vida dos outros. É uma dificuldade para ele. Se aproxime, conviva, mas saiba da dificuldade dele, como você também tem a sua. Porque estamos numa grande escola. Eu costumo dizer, como professora, que é a minha formação nessa encarnação, que todos nós estamos na 3ª série, ou 4ª série, ou 6ª série, ou seja lá a série que quisermos. Todos nós estamos na 3ª série. Mas aí tem aquele aluno que já é muito sabido, aquele aluno que estuda em casa, e tem também aquele aluno que vai lá e não quer muito saber, não quer muito aprender. Tem aquele aluno que quer aprender e tem dificuldade. Assim somos nós. Somos todos alunos dessa série. Uns pouco mais, outros pouco menos. Mas de uma forma ou de outra, estamos todos juntos, estamos todos na mesma série. Aprenda com o outro, ensine o outro. Entenda que se o outro te ofende é porque ainda é da natureza dele, ele ainda está confuso no mal. Mas não entre na mesma vibração que ele. Quem nos ofende é sempre mais doente do que nós. Quem chega nos ofendendo está sempre mais perturbado do que nós. Nos resta manter o equilíbrio. É difícil, eu sei, mas é necessário para a nossa evolução. Tenhamos paciência, paciência para com os outros, paciência para conosco mesmo. Quando Cristo veio até a terra, esperavam
um líder sanguinário, um general. E aí então vem o Cristo, de olhar doce, angelical. Tiveram muita dificuldade de reconhecer ele como Messias, mas ele era o Messias. A lei de Italião sempre muito agressiva, né? As cruzadas. E então vem o Cristo. Há uma passagem dentre várias da vida de Jesus, porque a vida de Jesus ela é muito rica. Ela é muito rica. Mas tem uma passagem que, na nossa modesta opinião, como ainda aprendizes, eu sou uma aprendiz inicial ainda do Evangelho do Cristo, eu tenho muito ainda o que aprender, mas tem uma passagem do Evangelho que se coloca muito bem nesse tema. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando Jesus está sendo preso, né? E aí vem os soldados todos, né, para levá-lo, né, à prisão, né? E aí os apóstolos tiram a espada para defender. E o que ele fala? Embainhem a espada. Guarda a espada. Embainhem a espada. Haveria um derramamento de sangue ali. E ele diz: embainhem a espada. Quantas vezes eu não disse a mim mesma, Mariana, embainhe a espada. Guarda ela. Guarda ela. Não é assim, minha filha. Guarda a espada da palavra, a espada do gesto violento. Embainhe a espada. Guarde ela. Aí eu imagino Cristo. Embainhe a espada. Ser manso e ser pacífico. Meus irmãos, se faz necessário que nós sejamos um só, na multidão e na intimidade do nosso lar. Quantos de nós são bons, são agradáveis, cortês nas vias públicas e dentro de casa, verdadeiros tiranos domésticos? Os grandes espíritos ao qual nós devemos sempre nos espelhar são os mesmos. Quando está olhando, quando tem gente olhando e quando não tem, eles são os mesmos, porque eles já adquiriram a virtude. Sejamos o mesmo, tenhamos a mesma educação, tenhamos a mesma polidez ao conversar com a nossa mãe que nós temos ao conversar com o nosso chefe. Como nós escolhemos as palavras para falar com os nossos superiores, e às vezes no lar falamos de qualquer jeito com as pessoas que nós mais amamos e talvez nos ame mais. Vamos adquirir as virtudes para que nós possamos ser um só na nossa intimidade e com os outros. Aqui eu mando e sou obedecido, e esquece de dizer e sou detestado. Ser manso e ser pacífico é um pré-requisito para o mundo de regeneração. Meus irmãos, não é fácil. Nós vivemos hoje muito rápido, imediatistas. Eu me lembro certa vez que o Chico Xavier estava pelas ruas de Uberaba. Ele estava com muita pressa. E aí ele encontrou uma senhora que queria falar, mas Chico... E aí o Chico não deu assim total importância, né? Falou rapidinho, porque ele estava atrasado com um compromisso. E aí 3 passos depois ele vê o Emmanuel. E o Emmanuel fala assim: volta lá e fala com ela, mas eu estou atrasado. Volta lá e fala com ela. É esse carinho verdadeiro, não a polidez da sociedade, mas o carinho verdadeiro pelo outro, que nós não podemos perder, que nós temos que cultivar em nós. É respeitar o outro, é não bater palma quando a multidão inflama. Onde estamos? No circo romano? É no circo romano que nós estamos?
é necessário sempre refletir nas palavras do Cristo, porque nós somos cristãos. É o jugo da nossa cruz. Meus irmãos, eu fui convidada para uma palestra no final desse mês no centro de Goiandira. E aí o tema foi justamente esse. Tudo bem. Quando eu recebo então o cronograma da casa aqui de Catalão, qual tema cai para mim? Esse também. Coincidência? Não. Eu seguramente preciso do tema. Quando eu leio lá cólera, eu mal consigo entender. Tenho dificuldade de entender quando ele fala da cólera, porque é uma dificuldade minha. A espiritualidade trabalha incessantemente. Meus irmãos, eu vos digo por experiência própria, não vale a pena odiar nem se vingar. Entendamos o outro nas dificuldades e no limite dele. Ele vai até aí, eu vou até aqui. Vamos ser mansos e pacíficos, porque o Cristo, o nosso verdadeiro professor, o grande professor, não ia nos ensinar algo errado, porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tenhamos todos uma boa noite. E mais uma vez eu agradeço a essa casa, a oportunidade de estar aqui. E muito obrigada, meus irmãos, pela caridade que vocês têm ao me ouvir. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz a cubra de bênçãos, a ela, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e cura. Neste momento agora, cada um de nós vamos ser medicados, cada um com as nossas dores, nossas enfermidades, principalmente, como ela colocou aqui, é do Espírito que saem todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, que vão se manifestar no nosso corpo material, essa veste temporária que nós estamos usando nesta encarnação. E agora, como Deus não nos abandona em nossa jornada, Ele vem trazer esse medicamento para curar, para nós continuarmos a nossa jornada de progresso e evolução espiritual. Nós vamos receber gratuitamente esses medicamentos através do passe magnético e da água fluidificada. Por isso, neste momento, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Em comunhão com Deus, com Jesus, vamos cada um de nós fazer nossa consulta espiritual, colocando os nossos pedidos, aquilo que cada um veio aqui nesta casa buscar. Mestre Jesus, que sempre nos ensina a amar e a perdoar, nós te pedimos neste momento, receba-nos, Senhor, e venha nos auxiliar a cada um de nós, e principalmente a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que cada dia, a cada encontro nesta escola, nós possamos aprender a sua lição primordial, que é a amar. Por isso te pedimos também, Senhor, venha ficar conosco, nos abençoando, nos protegendo, principalmente, Senhor, nos momentos mais difíceis. É o que te pedimos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Convido neste momento aos médiuns para que entrem para a cabine de paz, depois todos os outros serão convidados.